Bom dia, boa tarde, boa noite, querido aluno, querido estudante. Hoje iremos falar sobre um tema também bastante importante no Enem, que é a bioacumulação, na qual essa bioacumulação é um processo em que substâncias ou compostos químicos são absorvidos pelo organismo. Os maiores níveis tróficos são os mais atingidos. Iremos falar de uma maneira geral sobre a bioacumulação. E também iremos ter algumas questões anteriores do Enem sobre essa temática. A bioacumulação, ela pode ocorrer em um determinado nível trófico. A maioria dos níveis tróficos tem um aumento da concentração de uma substância nos tecidos ou órgãos do organismo. Esse acúmulo de substâncias, gente, ela pode ocorrer em virtude da absorção de substâncias encontradas num determinado meio ou através da alimentação do ser vivo. E a bioacumulação é o resultado desse contato com as substâncias do meio. E quando o processo envolve a alimentação, podemos dizer que ocorreu a bioamplificação. Um exemplo também bastante marcante é o mercúrio, pois ele é um exemplo de poluentes orgânicos persistentes, e esse mercúrio ele é frequentemente encontrado em peixes na região de minério, né, na região de garimpo. Essa é uma substância teratogênica e, consequentemente, ela vai bioacumular-se na cadeia alimentar. A gente vai atingir facilmente nós seres humanos. E também um outro exemplo, que é o DDT. Ele é um famoso pesticida que ele foi usado principalmente na Segunda Guerra Mundial e em virtude a esses danos que podem ocasionar ao meio ambiente e também à saúde humana, e seu uso foi suspenso ainda na década de 70. Ele era frequentemente utilizado e, consequentemente, acabava contaminando a água. Só que o que acontecia na água? Existiam os moluscos que retinham e acumulavam essa substância no corpo após realizar a filtração para obter o alimento para sua sobrevivência. E com isso, os seres consumidores passavam essa substância para o próximo consumidor, e assim sucessivamente através dessa cadeia trófica. Então, consequentemente, os níveis tróficos mais elevados eram os mais atingidos, pois eles se acumulavam dessas substâncias. Então, gente, essa bioacumulação ela acontece no nível trófico mais baixo e, consequentemente, vai passando para os próximos níveis. Então, o nível trófico mais alto ele vai ter maior acúmulo dessas substâncias. Agora iremos ver algumas questões do Enem que foram aplicadas sobre essa temática. A primeira questão é a seguinte: a figura representa uma cadeia alimentar em uma lagoa. As setas indicam o sentido do fluxo de energia entre os componentes dos níveis tróficos. Sabendo-se que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos que compõem dessa cadeia alimentar, apresentará maior teor de mercúrio no organismo se nessa lagoa ocorrer um derramamento desse metal. Letra A. As aves, pois os predadores do topo dessa cadeia acumulam mercúrio incorporado pelos componentes dos demais elos. Correto. Eles são os predadores que vão acumular o maior nível de mercúrio. Letra B. Os caramujos, pois se alimentam das raízes da planta, não tem nada a ver, pois eles ainda estão na parte de baixa do nível trófico. Os grandes peixes também, pequenos peixes também, e as plantas aquáticas muito menos. Então, a resposta correta é a letra A, tá, gente? As aves estão no topo dessa cadeia. Próxima questão. Os pesticidas orgânicos foram desenvolvidos a partir da década de 40 do século XX. Sua grande eficácia contra pragas da lavoura surpreendeu a todos. Por outro lado, sua alta persistência no ambiente resultou, após algum tempo, num grande índice de mortalidade de aves, as quais não entravam em contato direto com esse produto. Esse fato se relaciona ao conceito ecológico de magnificação trófica, que significa degeneração da cadeia alimentar? Não, tem nada a ver. Acumulação de resíduos tóxicos nos animais de maior porte, pois esses consomem maior quantidade de alimento? Também não. Aumento gradativo da concentração de produtos tóxicos de forma crescente a cada nível trófico da cadeia alimentar? Correto.
Ele vai ter um aumento gradativo da concentração desses produtos tóxicos. Lembrando que nessa questão ele não está falando de bioacumulação, tá, gente? Ele está falando de magnificação trófica. E a magnificação trófica ela está totalmente vinculada ao aumento gradativo da concentração de produtos tóxicos de forma crescente. Ela sempre vai atingir cada nível trófico dessa cadeia alimentar. Letra D, uma maior resistência de animais de nível trófico inferior à toxicidade desses produtos em relação a animais que ocupam níveis tróficos superiores? Não. Letra E, aumento gradativo da sensibilidade de animais que ocupam níveis tróficos superiores em relação a substâncias tóxicas? Também não. Então a letra correta é a letra C. Vamos para a próxima questão. Além do impacto ambiental agudo, advindo de derramamento de grandes quantidades de óleo em ambientes aquáticos, existem problemas ao longo prazo associados à presença no óleo de algumas substâncias, como os hidrocarbonetos, policíclicos aromáticos, mutagênicos e potencialmente carcinogênicos. Essas substâncias são muito estáveis no ambiente e podem ser encontradas por longo tempo no sedimento do fundo, porque gotículas de óleo, após absorção por material particulado em suspensão na água, sofrem processo de decantação. As substâncias mutagênicas mencionadas no texto podem atingir o topo da pirâmide alimentar através do fenômeno denominado bioacumulação. Então a resposta correta é a letra D. Lembra que eu falei que a bioacumulação ela vai atingir o topo da pirâmide alimentar? O animal que vai estar no nível trófico mais alto que vai ser o mais atingido por essa bioacumulação. Então, gente, por hoje é só. Quero agradecer a você que visualizou esse conteúdo. Peço também que compartilhe esse conteúdo com algum amigo que esteja precisando. E que também se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, para sempre que tiver conteúdo novo no canal, você vai ser notificado e, consequentemente, não vai perder nenhum conteúdo. Obrigado pela visibilidade do vídeo e tchau, tchau.